E este é o estado da minha escrivaninha. Está um caos, porque eu estou criando uma nova página para o caderno de leituras. Resolvi colocar como meta para este ano ler pelo menos 12 clássicos. Eu tenho alguns na minha estante, depois eu vou mostrar para vocês e vamos conversar um pouquinho sobre cada um. Eu estou fazendo a minha pesquisa aqui no Kindle, que eu tenho os livros, a maioria tá de graça, tá bom? Na Amazon dá para vocês só baixarem para ler esses clássicos. E outros eu provavelmente vou ter que comprar num sebo. Eu estou utilizando o meu livro da faculdade também, que aqui no final tem uma lista de clássicos para os alunos lerem. Então eu estou me baseando nela também, que eu lembro que eu deixei marcado, é difícil filmar e mostrar, gente. Eu deixei marcado alguns que eu quero ler, então eu estou aqui me decidindo. Eu não gosto muito de ler clássicos porque, primeiro, que eles não me prendem. Eu estou muito acostumada a ler livros em primeira pessoa, em que a personagem narra e tem vários pontos de vista. Tem um ponto de vista dela, tem um ponto de vista do mocinho. E o clássico, ele geralmente é narrado em terceira pessoa, não todos, mas a grande maioria. E é difícil me inserir dentro daquela história, sabe, conseguir sentir e viver, por também ser escrito de uma forma muito formal, próximo ao português da época, por mais que agora as editoras estão lançando os livros com uma linguagem mais simples, mais fácil de entendimento, ainda é um pouco difícil de ler. Um autor que eu consigo ler bem é José de Alencar, por isso que eu escolhi para ler este ano Lucila. No ano passado eu li Diva, e em 2022 eu li Senhora, que é um dos meus favoritos. Em 2022 eu li também Machado de Assis, e eu coloquei para este ano Machado de Assis também. Depois eu vou falar sobre cada um com vocês. Bom, lista montada, demorei um pouquinho aqui pensando em quais livros eu quero ler. Meu planejamento, primeiro, é ler um clássico por mês. Eu já tenho em mente alguns livros que eu quero ler. Eu leio muito para entretenimento, mas eu tenho esses clássicos para ler há muito tempo. Alguns eu tenho na estante, outros eu tenho no Kindle. E pensando assim sobre isso, eu tranquei a minha faculdade e desde então eu não estudei muito literatura. Eu tenho estudado muito para o meu trabalho como revisora de textos, então eu faço muito cursinhos, leio muito sobre gramática, sobre a revisão de texto ou escrita. Agora, literatura mesmo em si, eu não estudei mais. Então, eu resolvi que em 2024 eu quero ler esses clássicos, não só ler os livros, mas procurar livros de apoio também, para me ajudar a entender o clássico, o conceito histórico, tudo que envolve esses livros e esses autores. Então, eu separei 12, vai ser um por mês. O primeiro que eu vou ler, eu já tenho ele, que é Lucila. Ele ainda tá embalado. Eu comprei ele na Black Friday, em novembro, de José de Alencar. Eu gosto muito da escrita de Alencar, gostei muito de Senhora. Diva, eu gostei até chegar no final. Chegou no final, me decepcionei muito, mas não tinha muito o que esperar também pela época que é o livro, né? E vamos ver como vai ser com Lucila. Se eu não me engano, dos romances das três mulheres, né? Lucila foi o primeiro, depois veio Diva e depois veio Senhora, se eu não me engano. Se eu estiver errado, eu vou colocar aí. Então esse vai ser o livro que eu vou ler agora em janeiro. Eu estou lendo um, assim que eu terminar ele, já vou começar a Lucila. Aí eu vou trazer resenha aqui para vocês. O segundo livro é Madame Bovary, do Gustavo Flaubert. Este é um livro que eu tenho ele também já faz bastante tempo e eu já comecei a leitura dele. Eu acho que eu li as 50 primeiras páginas. Olha, tá marcado. As 106 primeiras páginas que eu li. Tô até com o marcador aqui. Só que eu acabei abandonando por ser uma leitura um pouco mais cansativa, não é tão fluida. Eu não podia não prestar atenção, sabe quando a mente divaga durante os parágrafos? Não dava, eu tinha que estar bem concentrada para conseguir entender tudo.
E eu acho que eu li na época errada também, minha. Eu tava numa fase para ler mais romancezinho, sabe? Umas coisinhas mais leves. E para ler um clássico você tem que estar presente durante a leitura. Então eu acabei abandonando e agora eu quero ler, porque eu gostei muito das adaptações do livro. A história, né, o enredo é algo que me interessa quando esses clássicos envolvem como a personagem principal uma mulher. Então eu gosto bastante, eu gostei muito do filme que tem na Netflix e eu quero ler o livro. Então eu vou em fevereiro, vou ler Madame Bovary de um jeito ou de outro e vou trazer resenha aqui para vocês. O terceiro livro é Tio, de José de Alencar também. Eu comprei ele porque estava baratinho, acho que eu paguei R$ 12 ou R$ 10 nele. Também é um livro que eu já comecei a ler, tá com o marcador aqui também. Eu li as 28 primeiras páginas, depois abandonei. E legal que o marcador é do próprio livro, olha que bonito. Eu comecei gostando, eu tenho até uma parte marcada aqui que eu gostei bastante, mas depois eu comecei a me perder nos diálogos. Os diálogos desse livro de Tio, diferentemente dos outros livros de Alencar que eu já li, nem todos é apontado quem está falando. Então, assim, são diálogos atrás de diálogos. E por mais que você tenha uma dedução da ordem, foi fulano que disse isso, no segundo pode ter sido ciclano, no terceiro pode ter sido fulano, só que chega uma hora que fica tão confuso que eu não sei mais quem é que tá falando. Então eu acabei desistindo porque eu não tava conseguindo entender a história. Então, em março eu vou tentar ler Tio. Vamos ver se eu consigo seguir em frente. Se eu não conseguir seguir em frente com a leitura, eu vou procurar livros de apoio, outros textos para eu ver se me auxilia, né, no entendimento. Caso contrário, vai ser um livro que eu vou acabar me desfazendo com muita dor no coração, porque eu gosto de José de Alencar, mas eu quero dar mais uma chance para ele. O quarto livro é um livro que eu tenho, que eu já li, mas eu não lembro muito bem da história. Eu li ele faz bastante tempo, que é Orgulho e Preconceito. Essa edição super bonita. Se eu não me engano, foi meu marido que me deu, na época que a gente estava namorando. Então, eu li ele, eu acho que eu não tenho anotado aqui o ano, 2017. Ele me fez uma dedicatória aqui, toda bonitinha. Foi em 2017 que eu li, mas eu não lembro direito da história. Eu conheço a história por tanto as pessoas falarem, por conta dos filmes e adaptações que tem, das apaixonadas pela Jane Austen, que ama o casalzinho principal. Então eu conheço essa história. Agora, o livro inteiro eu não lembro de nada. Então vai ser como se fosse a primeira vez a leitura dele. Então nem vou considerar uma releitura, vai ser como se fosse a primeira vez. O quinto livro também é um livro que eu tenho, que é Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. É um livro que eu li na época de escola, se eu não me engano, eu estava no segundo colegial em 2011. Eu li e eu lembro que eu gostei muito da leitura. Foi o primeiro clássico que eu realmente li por conta da escola. E eu lembro que eu gostei, chegou no dia da provinha, eu me dei bem, deu tudo certo. Só que eu não lembro de nada, não lembro. Eu tenho essa amnésia, sabe, de livros, filmes, séries. Passa um tempo, eu tenho que assistir de novo, como se fosse a primeira vez, gente, porque eu não guardo. Então são livros que eu sempre vou estar relendo quando eu quero ler, porque eu não vou lembrar. E Amor de Perdição é um dos prometidos para este ano. O próximo livro é Helena, de Machado de Assis. Eu tenho o livro no Kindle. É uma sinopse que eu me interessei. Eu quero dar mais uma chance para Machado de Assis, porque Dom Casmurro é uma relação de amor e ódio que eu tenho. Eu gostei e ao mesmo tempo eu não gostei. Eu acho que eu não gosto muito. Eu peguei um pouco de ranço pelo foco da discussão por trás do livro ser a traição de Capitu, sendo que essa traição nem aconteceu. Bentinho era um cara cheio dos problemas e o foco é traiu ou não traiu, mas ninguém fala do Bentinho ter uns parafusos soltos. Então eu tenho um pouco de ranço, mas
é uma leitura que me marcou justamente por esses sentimentos que eu fui tendo enquanto eu fui lendo, então eu achei um clássico genial, porque te faz realmente ficar questionando. E eu resolvi dar mais uma chance para o Machado de Assis, que vai ser Helena. O 7º livro também é no Kindle que eu tenho, que é O Curtiço. Eu tentei achar aqui, gente, que esses livros que eu tô falando que eu tenho aqui no Kindle, eu não sou assinante do Kindle, tá? São livros que estavam grátis. E não é aquele grátis que eles liberam um dia ou outro, ele estava grátis, livre. Então eu tenho baixado a maioria deles aqui. Eu tentei achar aqui e não encontrei. Tanto que Senhora de José de Alencar eu li dessa forma, porque estava grátis, eu baixei, resolvi dar uma chance e amei. Então eu curti isso. Eu tenho ele baixado aqui assim. Então vai ser um dos livros de Aloysio de Azevedo. Eu lembro que eu tentei ler este livro na época de escola. Se eu não me engano, a gente estava na 7ª série na época. E não foi, gente. Eu não consegui ler. Não me prendeu. Na época eu já gostava de ler. Mas quando eu comecei a ler assim, não fluiu. Eu não li, nem sei se teve prova, se não teve, se teve, como é que foi, não lembro. Mas eu coloquei para mim que eu quero ler ele agora com olhos de leitora atenta e vou procurar também livros de apoio para me ajudar a entender a leitura. O próximo livro é Persuasão de Jane Austen. Eu também tenho ela aqui no Kindle, estava grátis quando eu baixei e eu quero dar uma chance para Jane Austen, além de Orgulho e Preconceito, né? Quero ler também Persuasão. O 9º livro também está aqui no Kindle, que é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que é uma autora brasileira, a primeira autora brasileira negra que a gente teve. O livro dela é do século XIX, esse Úrsula. E eu estava muito ansiosa para ler, baixei, mas esqueci. Ficou aqui, eu guardei na pastinha de clássicos, ficou lá e ficou por isso mesmo. Eu li um monte de coisa depois disso e nunca peguei para ler, então eu coloquei, vou ler este ano. O 10º livro eu não tenho, provavelmente eu vou comprar, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Muita gente fala que Clarice Lispector é difícil de ler, então provavelmente eu vou ter que ter muita paciência para ler. Quem não está acostumado com clássicos, quem não está acostumado com a escrita dela. Bom, isso foi o que eu ouvi, eu ainda não tive a experiência. Então, eu quero comprar, eu quero ter um da Clarice Lispector e vai ser A Hora da Estrela. O 11º livro vai ser Ana Karenina, de Lev Tolstói. Eu quero ler ele justamente por ele ter uma semelhança com Madame Bovary, que é um livro focado numa mulher, nessa época do século XIX ou XVIII, se eu não me engano. E que tem amantes, são mulheres de opiniões, são mulheres que decidem as coisas, então eu quero muito ler. Se eu não me engano, é essa a semelhança, tá, gente? Eu posso estar errada, são livros que eu li em algum momento, alguma coisa que me fez interessar e eu salvei, então eu não sei tudo sobre eles. E por último, vai ser um livro que provavelmente eu vou ter que comprar de novo. Eu tinha ele, eu tentei ler, não consegui, achei super confuso, aí eu dei ele. Agora eu vou atrás dele de novo. Vai ser O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Quero ler, quero dar mais uma chance, quem sabe eu vou gostar. E com certeza eu vou assistir muitos vídeos e procurar também textos de apoio para me ajudar a entender. Eu acho que o que vai me ajudar realmente com a leitura é acompanhar, né, pessoas que já leram, ler autores falando sobre esses livros, que é onde me faz interessar pela leitura, né? Porque às vezes pegar só, sentar e ler, igual eu leio um Polly Hoover, ou uma Sarah J. Maas, ou até Agatha Christie, mas são leituras mais fáceis de ler. Agora estes provavelmente vou precisar de um apoio assim para conseguir entender. E é isso, espero que vocês tenham gostado da minha lista. Prometo que eu vou fazer resenha de todos, isso me obriga a ler, me obriga a estudar sobre o livro para poder falar para vocês. E quem quiser deixar aí nos comentários se tem alguma lista de livros que quer ler este ano, seja clássico, seja romances ou seja qualquer um, coloca aí pra gente conversar nos comentários sobre eles.